Olá, se você quer se mudar para Portugal, mas não sabe nem por onde começar, olha, você está no lugar certo, viu? Convidei a doutora Edilene Gualberto para ajudar a gente nessa, ver todas as etapas que você precisa percorrer, desde o seu país de origem, se você está aí no Brasil ou de qualquer outro país, até chegar aqui com tudo legalizado, tudo certinho, para começar a vida por aqui. Então, bora nessa, doutora? Sim, Ana, muito obrigada pelo convite. Acho um tema muito relevante. Eu bato fortemente na tecla do planejamento e da pessoa chegar já com noção de tudo que ela vai enfrentar. Então, eu acho esse tema muito relevante mesmo para quem pretende morar aqui. Maravilha. Então, doutora, primeiro eu quero saber por onde começar, qual é o primeiro passo? Estou ali vendo esse vídeo lá do Brasil, por onde começar a planejar essa mudança para Portugal? Uma primeira coisa, depois que você escolheu o país para onde você vai, é você entender de que forma você vai. Então a primeira coisa é, olha, eu tenho direito a uma nacionalidade italiana, então eu vou primeiro fazer isso? Ou não, eu não quero esperar, ou eu não tenho direito, então eu tenho que ir direto. Então eu preciso pensar na legalização. Se você não tiver uma nacionalidade de um país da União Europeia, não tiver direito a uma nacionalidade portuguesa, você vai pedir um visto. Então, qual é o visto? Então vamos pensar, que visto eu vou pedir? Que visto cabe para mim, para minha família? Qual desses vistos todos que Portugal dispõe cabe para você? E aí, de acordo com esse visto, você começa a definir os critérios. Olha, então para esse visto eu preciso ter tanto financeiramente, para esse visto eu preciso ter um contrato de trabalho, ou para esse visto eu preciso ter uma renda própria, ou para esse visto eu preciso procurar trabalho em Portugal, ou eu preciso estar matriculado numa universidade. Essas coisas todas vão te ajudar a entender uma próxima etapa, que é a financeira. Quanto eu preciso ter para mudar? Então, isso para vocês verem que uma coisa está completamente ligada à outra. Então, a Ana falou, qual é a primeira coisa? Eu já cheguei numa terceira. Então, por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. Sim, porque dependendo do visto, e aí tem vários vídeos aqui sobre esse assunto, tem Sim. vídeo aqui com a doutora Edilene Gualberto falando sobre cada um deles, e são muitos aqui em Portugal. Sim. Cada visto vai pedir alguma coisa, pode pedir 1 ano de salário mínimo português na conta, ou pode pedir 3 meses de salário mínimo português, vai Pode depender. não pedir nada. Você é da CPLP, é um estudante, dependendo da sua idade, vem sozinho. Então, assim, o que você precisa para esse visto? E vai te levar para essa questão da parte financeira. E aí, assim, depois que você definiu a legalização e quais são esses requisitos básicos para esse visto, aí você vai ter que pensar, poxa, mas em que lugar de Portugal eu vou morar? Porque apesar de Portugal ser muito pequeno, nós temos regiões Bem diferentes, inclusive. bem diferentes, custo de vida diferente, hábitos diferentes, clima diferente. E aí você vai dizer, olha, para morar naquela região que tem mais a ver comigo, eu vou precisar de tanto. Por quê? Porque para comprar um imóvel lá é mais caro, ou para alugar um imóvel é mais caro, ou naquela outra porque é mais barato. Aí você vai entender quanto você precisa de dinheiro para mudar. A minha sugestão é calcular pelo menos 1 ano da sua subsistência no país. Você não sabe quanto tempo você vai levar para conseguir trabalho, para se estabilizar, para estar bem. Então, uma reserva financeira de 1 ano te deixa tranquilo, seja para procurar trabalho, seja para crises, urgências. Ah, eu vou com um contrato de trabalho, ok. Mas numa emergência você recorre a quem? Porque no seu país você recorre a um parente, você recorre ao banco, você procura alguém. Num país que você acabou de chegar, você recorre a quem? Então, ter essa reserva financeira eu considero algo muito importante. Essa subsistência não é que é o salário mínimo, porque uma família pode acabar gastando muito mais do que o salário mínimo. É botar ali uma planilha, tem planilha financeira aqui, a que eu usei para minha mudança, está aqui gratuito para todo mundo, só clicar ali e baixar. Você preencheu quanto você vai gastar de aluguel, de comida, do supermercado, vai ter algum custo com educação, como é que é, botar tudo isso é o que a senhora indica. Exatamente. E aí quando você colocar tudo no papel, você vai estimar quanto você precisa para viver aqui. Então, assim, tem vários conteúdos, eu também já coloquei várias estimativas de custo de vida,
no meu perfil do Instagram. E aí você vai ter uma ideia. Fala, olha, se o aluguel tá nessa faixa, se o mercado é nessa faixa, se a água, a luz, a internet é nessa média, então eu preciso aí de um valor mínimo por mês disso. Separa a passagem, separa um seguro se você for contratar, separa várias coisas. Eu tenho que adiantar a renda de aluguel. Separa. Porque aqui eu tô falando de subsistência, de valor mensal. Eu não estou falando da reserva que você precisa para essas outras despesas. Então você vai ter uma ideia, calcule todos esses gastos para você ter uma ideia aí do financeiro. Se eu conseguir fixar essa parte do financeiro, se eu conseguir definir o tipo de visto, a região onde eu vou morar, aí eu posso entrar na prática e falar, agora eu vou pedir meu visto. Ok, aí vai pedir o visto, vai maratonar aqui os vídeos do Posso Te Mostrar para entender qual é o visto. Tem como fazer, inclusive, consultoria, videochamada, entender, olha, eu tenho esses documentos aqui, o que cabe, né? Qual visto que cabe? Tem como fazer isso? Acontece muito das pessoas chegarem até mim com uma expectativa de um visto e 10 minutos de conversa eu digo, olha, mas de acordo com isso que você está me dizendo, você não enquadra nesse perfil. E você pode ir por um outro caminho que às vezes é até mais fácil, até mais... Sim, que pode ser mais tranquilo para a pessoa. E aí a gente direciona e vai para outro caminho. E se não se sente seguro, olha, é muita burocracia, é muito documento, é muita informação para dar, você pode sim contratar uma assessoria que faça isso junto com você ali do ladinho. Na minha assessoria, eu faço até o preenchimento de formulário para garantir que esteja no padrão, da forma como eles pedem, porque qualquer coisa já cai em exigência. Imagina se a gente não sabe o que está preenchendo. E aí, é o momento de dar entrada no visto. Então tá, dei entrada no visto, já entendi qual é o meu, fiz ali, já sei todos os caminhos, os documentos, dei entrada. O visto foi aprovado, chegou em casa, aquele momento maravilhoso, tem vídeo, que eu saí correndo na rua, agradeci, chorei, tive que ir atrás do carteiro para pegar meu passaporte, que não chegava de jeito nenhum, já com as malas prontas para vir, e aí chegou ali o passaporte, aquela felicidade, com o visto, tudo certo. E aí, depois, o que acontece? O visto chegou, Ana, a gente tem algumas possibilidades. Pode ser que ele chegue com agendamento de entrevista na AIMA. Pode ser que ele chegue sem agendamento de entrevista. Então, aí quando você chegar, você vai ligar para agendar ou você vai esperar a data da sua entrevista. Ligou, agendou ou já tem entrevista, vai ter mais uma série de documentos que precisa reunir e passar na entrevista. Esse processo, até chegar à entrevista, pode levar alguns meses. Nesse momento aqui em Portugal, está levando alguns meses. Sim, um cliente recebeu semana passada o visto com agendamento, entrevista para setembro. Ok? Então, assim, já recebi alguns que em 3 meses era entrevista. Outros eles colocam depois de 4 meses, porque é a validade do visto, para a pessoa não ter que vir correndo dentro da validade, e outros lá para frente. Então também varia de região e dessa fase que o processo está, essa fase de transição da AIMA no país. Então está demorando um pouco mais. Então vai lá para frente. E aí, neste período, você não vai ter autorização de residência no país. Enquanto você não passar a entrevista e depois da entrevista, até 90 dias para receber o prazo que eles dão. Chega em 15, algumas regiões sim. Chega em 6 meses, de algumas pessoas sim. Mas tem que esperar a autorização chegar. Com a autorização de residência, você estará legalizado no país para todos os fins. Ok? Para contar prazos, para contar nacionalidade, para inscrição no centro de saúde, para número de utente, para abono, para benefícios, estará legalizado no país. Agora, tem uma terceira via, que é aquela pessoa que já sabe que vai chegar aqui e pegar autorização de residência da CPLP. Não quer correr o risco de ficar nessa fila e ir até o agendamento, às vezes não vê agendamento, não consegue marcar um novo. Então, ou tem que apresentar diversos documentos na entrevista que nem sempre ele vai ter. E a autorização de residência da CPLP elimina essa fase. É mais barato, você paga 15 euros. Vai lá no site, no cliquezinho, coloca o número do seu visto
emite a autorização da CPLP, paga a taxa, chega no seu e-mail. E aí, lembrando, é um certificado, não é o cartãozinho, aquele Vai andar convencional. junto com o passaporte e pode ter problemas em outros países. Por quê? Porque só está legalizado em Portugal para fins de acordo. Em outros países não está. É uma questão de avaliar, já falei também no meu canal sobre mitos e verdades da CPLP. Eu acho importante as pessoas entenderem esse acordo desses países para ver Tem se muita vale gente ou não criticando a pena. porque ficou ali decepcionado com as promessas que foram feitas e que não foram cumpridas, e isso aí é inegável, mas também é muito importante a gente ressaltar a importância que foi essa autorização de residência que legalizou uma quantidade gigantesca de pessoas, sobretudo de brasileiros, que estavam aqui aguardando a legalização e rapidinho ali, em 2 dias, né, já chegou o certificado. Então, é inegável também a importância dessa RCPLP, é botar na balança e decidir o que você quer. Eu digo muito isso, foi uma evolução muito grande no país. Eu não vejo nenhum todas outro as país que pessoas. tenha feito isso, uma situação dessa. Mas legalizou é isso. tanta gente de uma maneira tão rápida. Então, assim, aplica para todos? Não, mas aplica para muitos. Exato. Veja o caso aí, o que você prefere. Você quer uma autorização de residência rápida? Eu quero o número de utente, na saúde pública. Para fins de prazos, para trocar carta de condução, enfim, para várias coisas. Exato. Agora, não, eu não tenho pressa disso, eu posso esperar, eu prefiro Vou ficar aqui em Portugal mesmo, em outros países, consigo esperar. Aí pode ser uma solução para você. Já está com agendamento, ele é próximo, está tudo certo, não tem problema. Exatamente. É botar na balança e ver. Então tá. Agora vamos falar de um documento que vem antes até mesmo da autorização de residência, que de repente a pessoa pode fazer ainda estando no Brasil, que é o NIF. Já falamos também bastante sobre o NIF aqui, o que é, tem vídeo bem completo com a doutora também. Mas rapidamente, o que seria esse NIF e qual é a importância dele no país? Então vamos lá. Assim, você pode fazer esse NIF ainda do seu país, ou você pode fazer esse NIF quando chegar. A grande questão é, e não só o NIF, né, Ana? Tem essa parte documental. Então, a gente fala do visto, a pessoa já vai pensar na entrevista. Mas ela chegou, ou ela já fez, ou ela tem que fazer. Tem coisas que vão andando paralelo ali enquanto você está aguardando a sua entrevista ou fazendo a sua autorização de residência CPLP, tem coisas que são urgentes de você fazer aqui para sua vida andar também. O NIF é número de identificação fiscal, como se fosse o CPF. Está atrelado a um órgão chamado Finanças, como o nosso CPF está atrelado a um órgão chamado Receita Federal, no Brasil. Então, isso tudo traçando um paralelo com o Brasil. Nós sabemos que o canal atende muita gente de vários países, mas a gente está traçando um paralelo com o nosso país de origem. Então, assim, você precisa ter esse documento para tudo. Qualquer inscrição, qualquer órgão, qualquer contrato, banco, aluguel, compra, o que quer que seja que você vai fazer, vai exigir que você tenha esse número. Por quê? Se tiver que vir uma cobrança nesse número, tem que estar atrelado ao NIF. Eu vou comprar um carro, eu não tenho NIF, eu tomei uma multa, vai chegar para quem? Então, tudo está atrelado ao NIF. Assim como tem um outro documento muito importante, principalmente para quem quer chegar e já começar a trabalhar, que é o NIS, que também pode ser atribuído enquanto você está aí, se você tiver um representante aqui para retirar por você, um procurador. Então, aqui em Portugal, o procurador é um advogado, ou a figura do solicitador, que não existe no Brasil, mas o procurador precisa ser uma dessas pessoas. Então, por procuração, essa pessoa pode solicitar e retirar para você. Tá bem? E no caso do NIF, precisa ter a figura do representante fiscal. Alguém tem que dar o endereço dele para o seu NIF para que você receba as correspondências, até que você esteja legalizado e altere o seu endereço. E é correspondência mesmo, cartinha, papelzinho com a sua senha, com as suas coisas. Eu quero acessar o portal das finanças. Você vai receber a senha pelo correio. Não tenha atenção com o seu representante, ele vai receber inclusive a sua senha. Então, tem uma série de coisas. Então, são 2 documentos que vão ser muito importantes quando chegar aqui. A escola vai pedir NIF, a escola vai pedir NIS. Se tiver que receber algum subsídio, algum abono, qualquer coisa do tipo, tá atrelado ao NIS, que é o número de identificação da Segurança Social. Como se fosse um PIS/PASEP no nosso INSS no Brasil. Então, são 2 documentos muito importantes.
Uma outra coisa que você pode fazer ainda do Brasil, e se não fez, é buscar a sua casa. Porque sem endereço você também não vai fazer nada. Não vai matricular filho em escola pública, não vai fazer inscrição em centro de saúde, não vai contratar um plano de internet e telefonia. Você tem que ter endereço. E aí você vai conseguir um outro documento, que é o atestado de morada da junta de freguesia. Um documento muito importante aqui, que é o que vale oficialmente como um comprovante de endereço. Sim, vários lugares não aceitam comprovante de residência, qualquer cartinha que você chega. Luz, um boleto, tem que uma ser fatura de lá o cartão, atestado da junta de freguesia. Principalmente os órgãos públicos, né? Ou querem o seu contrato de aluguel, ou o atestado. Então, mais uma vez... Vai anotando tudo aí, hein? Uma coisa tá tudo atrelado à outra. Exato, e até quando a pessoa pega a autorização de residência dela, e ela pode ir atrás do sistema de saúde público aqui, o SNS, e pedir o número de utente. O que seria esse número aí? Como que funciona para solicitar? Aqui existe o SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde, como existe o nosso SUS no Brasil. Para que você possa utilizar de todos os benefícios do SNS, você tem que ter um cadastro, que é o seu número de utente. Aqui, de maneira geral, utente é um cidadão. É alguém que utiliza, né, os serviços públicos. Então, nas finanças você é um utente, então em outros órgãos você vai ser um utente. Mas para fins de saúde pública, o número de utente é aquele que te cadastra no SNS para você conseguir usar. Quando você chega, você faz uma pré-inscrição no centro de saúde, o brasileiro pode, por exemplo, usar o PB4, agora é o formulário PTBR13, conhecido como PB4, e pode fazer uma pré-inscrição no centro de saúde. Com essa pré-inscrição, ele vai usar as urgências, ele vai fazer alguns tratamentos mais imediatos, mas ele não tem acesso a especialidades, desconto de medicação, vai ter que custear muitos exames e outras coisas que ele precisar fazer. Com o número de utente, ele começa a ter esses benefícios. As medicações ficam bem mais acessíveis, aquelas que têm com participação do governo, ele já pode ser encaminhado para uma especialidade médica, vai poder utilizar outras coisas além das urgências. Então, um outro cadastro importante aqui é o número de utente, mas, em geral, você só vai ter esse número quando estiver legalizado no país. Exato. E a pré-inscrição você vai fazer no centro de saúde que estiver atrelado à sua residência. Então, não é que a pessoa não vai conseguir, meu Deus, fui atropelado ou aconteceu alguma coisa, não vou ser atendido. Você vai ser atendido se você é brasileiro, se você é cabo-verdiano também tem o SEDAM, que é o mesmo processo, e você vai pagar como um cidadão português que reside aqui, né? O que tiver custo, tem custo, o que não tiver sai de graça, né? Você não vai pagar ali. A diferença é que quando você tem autorização de residência, sim, você tem um número de utente, e isso há uma confusão, porque muita gente chegou aqui na época da pandemia, ou um pouco antes, e durante a pandemia houve um processo de liberação de utente para pessoas que ainda não estavam legalizadas. Teve um decreto na época que as pessoas que tivessem uma pendência com o CEF, que na época era o órgão que cuidava e agora é a AIMA, quem tivesse processo pendente com o CEF podia emitir o número de utente. Quem tinha processo pendente? Quem tinha manifestação de interesse, quem tinha agendamento de entrevista, quem estava esperando a autorização chegar. Isso. Mas atualmente já não se aplica. Eu conheço um centro de saúde ou outro de cidades menores que por hábito manteve, tá? Mas a maioria dos centros de saúde já não fazem mais isso. Não confunda, meu amigo chegou há 2, 3 anos e tem o número de utente com a manifestação de interesse. Em geral, hoje é apenas quando você tem a autorização de residência. Tanto já foi antes também, antes da pandemia também era assim. Exato. Tanto a questão de utente quanto a questão de abonos, né? O abono de família para as crianças. Tem que estar legalizado. Então, tudo que é benefício, enquanto você não está legalizado, é difícil de conseguir. Então fica atento a isso para não achar que vai chegar e já vai estar tudo resolvido. Não, tem todo realmente o processo, e é por isso que a gente sempre frisa aqui a importância de você, ainda no seu país de origem, olhar ali quais são os tipos de visto, vir com tudo certinho,
Portugal, ao meu ver, tem facilitado muito essa questão, o que, é claro, gera revolta em portugueses que não gostam dessa situação, né, de novos vistos, facilidades para estrangeiros. Fica superlotado o país, então pode gerar alguma revolta interna, com certeza. Toda vez que você achar que alguém está tomando um espaço que poderia ser seu, ou que você está ali 4, 5 horas no hospital de espera, algumas pessoas vão culpar o estrangeiro, não a estrutura do país. Que você está contribuindo de impostos e aí, de repente, chega um estrangeiro que já começa a receber o seu abono ali de coisas que já foram pagas na Segurança Social por pessoas que já estavam aqui, né? Então, há toda essa situação. Sabemos que nem tudo são flores. Como a doutora Edilene falou, tem coisas aí que vão levar meses até você ter a sua autorização de residência. Não é também simples, chegou com visto, tá tudo certo. Não, então é pode importante demorar, estar... Mas é muito mais rápido do que aquele que entra sem visto, como turista, para tentar se legalizar no país. Exato, o processo é mais arrastado. A AIMA herdou muitos processos ainda do CEF, né? Do antigo órgão que regulamentava tudo isso, e aí tem muita coisa pendente ainda, as coisas estão atrasadas, e aí estão atrasadas para todo mundo. Para quem vem com visto, para quem está com processo em andamento. Tá realmente complicado. A gente vê as movimentações, né, do governo em relação a isso, tem novidades aí para trazer em relação a adiantar determinados processos, mas, infelizmente, é saber que você está nascendo de novo. É isso, assim... Você acabou de chegar. Você tem no máximo um passaporte. Compare a sua certidão de nascimento. É a única coisa que você tem. De resto, você vai ter que construir tudo. Exato. Então, e muitas vezes, eu vim pra cá com 39 anos. Se em 39 o Brasil não fez por mim o que eu esperava, não adianta eu achar que em 2 anos Portugal vai fazer. Então, tem que ter paciência. A migração é um processo de paciência. Já tem que ter paciência lá no Brasil, já tem que ficar esperando não sei quanto tempo o visto chegar. Então, é um processo mesmo de paciência, né? E quando chegar aqui, redobre a paciência. E aí, chegou aqui, conseguiu todos esses documentos, tá com tudo certo, tá trabalhando para quem precisa de trabalho e tudo mais. Como faz para renovar essa minha autorização? Eu quero permanecer vivendo aqui. Essa autorização ela vai vir com um limite de uma validade. O visto tem a validade de 4 meses. O visto é esse selinho que vem ali no nosso passaporte. Pronto. Depois que você chegou, você vai ter que esperar a entrevista. A sua autorização de residência pode vir com 2 ou 3 anos. Depende do tipo de visto, se você vem estudar, período de estudo, enfim. Em geral, a maioria, 2 anos, renovável por 3. Depois de 2 anos, renova por 3. Depois, você pode pedir uma autorização de residência permanente, que tem uma validade de 5 anos. Ok? E aí, neste período, você pode pedir a nacionalidade. Então, até os 5 anos, eu tenho que ir renovando, mostrando ali documentos para a AIMA de que, eu continuo trabalhando aqui, ou eu continuo estudando. Tenho como sustentar, tenho casa, tenho renda... Isso aí é um processo em que até você ter os seus 5 anos aqui, você vai renovar, é temporário, né? A nossa residência ainda é temporária. E aí 5 anos tem direito à residência permanente, aí é isso, posso morar aqui, vou aí, só renovando o documento, né? Mas... Só por causa da validade, mas não significa que você vai perder, porque ela é permanente. Aí eu já não preciso mais ficar passando por todo esse processo de documentação. É como se fosse o cartão de cidadão de um cidadão português. Que é o bilhete de identidade. Ele só vai lá para renovar, porque o bilhete tem uma validade, como se fosse nosso RG. Biometria, fotos, emitido, provavelmente, né? Isso. Ok. Então, é mais nesse aspecto. E 5 anos de residência legal dá direito à nacionalidade por atribuição. Certo. Então, assim, isso independente se é brasileiro ou qualquer outra nacionalidade. 5 anos residente em Portugal legalmente, né? Com autorização de residência, pelo menos é o que consta até agora, mas já sabemos que teve aí alteração na lei. Então, eu tenho direito à minha nacionalidade portuguesa, com direitos e deveres como cidadão. Residente, né? Através da residência, não é igual ao nato, não é igual ao sanguíneo, tem algumas diferenças, poucas, mas tem. Mas é uma nacionalidade portuguesa. E além todos disso, os fins,
liberdade na União Europeia. Exatamente, né? Que tantos brasileiros acabam indo morar em outros... Vários estrangeiros, né, acabam morando depois em outros países e tudo mais, porque também há essa permissão com essa nacionalidade portuguesa, né? E há exclusivamente para os brasileiros a questão do estatuto de igualdade. Então, assim, quando você chegou, que você já está legalizado, os brasileiros podem pedir um estatuto de igualdade de direitos e deveres. Com esse estatuto emitido, vai ser publicado em diário oficial, vai poder emitir um cartão de cidadão, um bilhete de identidade português. Não é válido para fins de viagem, no cartão vem escrito, não é válido para viagens, mas é válido para todos os fins em Portugal. Para Portugal, vai ser o seu bilhete de identificação. Assim, a autorização de residência já é um bilhete de identificação aqui. A diferença é que o cartão de cidadão é um bilhete de identificação igual ao dos portugueses. Então, por exemplo, no centro de saúde, você tem uma consulta agendada, lá tem um totem. Aí você chega lá, insere o seu cartão de cidadão, ele já faz a leitura dos dados. Da autorização de residência, ele não faz. Então, assim, é um documento mais conhecido, mais usual. E além disso, com a questão do estatuto, você tem direito ali, por exemplo, mensalidades em faculdade, você vai pagar como um cidadão português, ao invés você acaba tendo estrangeiro. Tanto direitos quanto deveres como ele. Vai pagar a propina, que é como chamam a mensalidade das universidades aqui, com o mesmo valor de um cidadão português ou de um cidadão da União Europeia. Não mais como um estudante internacional, que as propinas são bem mais altas. Tem outros benefícios, mas esse é um dos mais marcantes para a nossa comunidade. Então chegou aqui, tem sua autorização de residência, é brasileiro, já pode chegar aqui e pedir o seu estatuto de igualdade de direitos e deveres. Né? Tem outros estatutos, inclusive, aí, que a gente também até pode trazer. Políticos, para também poder votar no país. Isso. Então, são coisas aí que alguns acordos têm, mas o Brasil, nesse aspecto, tem uma grande vantagem aqui em Portugal. Exatamente. Esse é exclusivo aí do Brasil. Isso, exato. Certo. Ficou alguma dúvida aí para você? Quer saber mais sobre algum processo? Pede para mim aqui nos comentários. Doutora Edilene, tem alguma coisa que você acha importante aí? Acho que cobrimos bem, né? Tudo. É importante mesmo a pessoa ter isso em mente. Para conseguir algumas coisas no país, só depois que tiver a autorização de residência. É nesse momento que você diz, olha, agora eu estou legalizado. Vou trocar minha carta de condução, vou me inscrever em todos os sistemas, enfim. Eu vou poder viajar, vou poder ter liberdade dentro da União Europeia, ninguém vai questionar que eu estou em Portugal de maneira ilegal. Então, isso é muito importante. Então, é para você saber que lá do zero, a sua meta vai ser essa. Exato. Conseguir a sua autorização de residência. Então, o visto é a primeira etapa aí do seu sonho começar a tornar realidade, né? E é isso que a gente sempre fala, tem que vir bem planejado, com tudo certinho, que pode levar aí até 1 ano, até você estar aqui com a autorização de residência, né? E a sua vida vai fluir muito melhor a partir desse momento, certo? Exatamente, exatamente. É aí que você fala, agora posso fazer, posso viajar, posso sair, vai estar mais tranquilo. Exatamente. Doutora Edilene Gualberto, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no canal. É sempre muito legal, assim, é um dia de maratona que a gente grava um monte de vídeo, eu adoro recebê-la por aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Eu já falei várias vezes aqui da importância da doutora Edilene na nossa mudança, no nosso planejamento aqui para Portugal, seja com o meu visto, seja a questão aqui imobiliária, né, de conseguir esse apartamento que a gente ama. Então, doutora Edilene, é sempre um prazer recebê-la, com essas informações sempre de fácil acesso, de maneira muito fácil, comunicando com os nossos seguidores. Muito obrigada, sou muito grata, viu? Eu que agradeço. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo canal. Parabéns por trazer informações confiáveis, de fontes fidedignas, nesse movimento de fake news e mídias que nós temos hoje. Eu acho que as pessoas precisam mesmo de informações que possam confiar. Então, parabéns pelo trabalho de vocês também e muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado, que tenha valido muito a pena para você. Compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, de Facebook, manda para todo mundo que está interessado na mudança, uma mudança consciente, planejada, bem organizada aqui para Portugal, porque as taxas aí de sucesso vão ser muito maiores assim, combinado? Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!